Leonard Ravenhill. Por que tarda o pleno avivamento? Capítulo 1. Com tudo o que possuis, adquire a unção. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada, porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com preguiça mental. A oração só exige um requisito: a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito segundo as regras da homilética e com exatidão exegética não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. E o que é unção? Não sei. Mas sei muito bem o que não é ter unção. Ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo o que possuis, adquire unção. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espirituais. A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem a ouve, mas gerada no coração chega ao coração. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não. Pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda, é bênção que se obtém pela oração. Ela é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. E não é com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. Não. Essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo de o pregador pôr os pés lá. A unção é como dinamite. Não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo se o pregador for lançado numa prisão. Ela penetra e permeia a alma, abranda e tempera. E se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção o fará. Que febre de construção de templos estamos presenciando hoje. No entanto, sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pescadores saiam para o alto mar com seus barcos, levando o mais moderno equipamento que existe para o exercício desse ofício, mas retornem sempre sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não vem conversão.
Depois tentam encobrir sua esterilidade interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que devia haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. A reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que possua. A igreja hoje se acha como que postada na calçada assistindo entre aflita e frustrada a parada dos maus espíritos de Moscou, que marcham pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo colocou a reencarnação. No lugar do Espírito Santo, os espíritos guias, no lugar do verdadeiro Cristo, o anticristo. E o que a igreja tem para contrapor aos males do consumismo? Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que, ultimamente, uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa, nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Quem hoje batalha diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? Onde estão os combatentes divinamente ungidos de nossos púlpitos? Os pregadores que deviam estar pescando homens, parecem estar pescando mais o elogio deles. Os que costumavam espalhar a semente agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imaginem só, semear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz porque foi gerada num túmulo e não num ventre, e se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para seu ministério, então, prezados irmãos, insisto em que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire a unção. Senão, os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. Nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta e numa coragem que nunca se rende. E.M. Bounds. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele. Mas, infelizmente, um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. A.W. Pink. A oração era seu interesse máximo. O biógrafo de Edwin Payson. Tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando, silenciosamente ou em voz alta. George Whitefield. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Barry G. A impressão que tive foi que ele já havia subido para o céu e se achava imerso em Deus. Muitas vezes, após terminar seu momento de oração, ele estava branco como a cal da parede. Comentário de um amigo de Terstingen.
após um contato com ele em Cronenberg. Se você gostou dessa narração, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse.